incríveis. O novo coronavírus já mata uma pessoa a cada minuto no Brasil. Com o maior número de presos contaminados pelo vírus no país, Distrito Federal vai hospedar agentes penitenciários em hotéis. O dólar comercial cai e fecha abaixo de R$ 5 pela primeira vez desde março. Manifestantes pedem justiça no caso do menino Miguel, morto ao cair do 9º andar de um prédio no Recife, sob a guarda da patroa da mãe. Nos Estados Unidos, mais brutalidade policial. Idoso é empurrado e bate a cabeça quando pedia calma aos agentes. No México, manifestante bota fogo em policial durante protesto pela morte de um jovem. Ainda sem data definida, volta às aulas no estado de São Paulo terá 3 fases, com aulas presenciais e pela internet. É o chamado ensino híbrido, que o governo quer implementar em todas as escolas. De volta ao Fluminense, o atacante Fred chega ao estádio das Laranjeiras depois de pedalar 600 quilômetros e arrecadar 4.000 cestas básicas. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Oi, boa noite. A Prefeitura de São Paulo informou que vai registrar uma queixa-crime contra deputados que invadiram o hospital de campanha do AMB. Apesar da prerrogativa constitucional de fiscalização do uso do dinheiro público, a entrada surpresa provocou tumulto e também colocou em risco a saúde dos pacientes e dos próprios parlamentares. Os vídeos foram gravados e divulgados por 5 deputados estaduais. Ao local da manifestação, objetos que possam causar dano em outras pessoas. A cidade de São Paulo registrou hoje 26 quilômetros de congestionamento às 5h30 da tarde. É o pior índice desde o começo da quarentena. E o consórcio intermunicipal Grande ABC decidiu que a partir de amanhã vai reabrir concessionárias de carros e escritórios nas 7 cidades que integram o ABC Paulista. Pela classificação do governo do estado, a região ainda está na zona vermelha, em que só os serviços essenciais podem funcionar. O governo do estado disse que a classificação deve ser observada e que foi baseada na evolução da doença e na capacidade de atendimento de cada cidade. Os números da Covid-19, divulgados nesta quinta-feira pelo Ministério da Saúde, depois da edição do SBT Brasil, são os seguintes: quase 615 mil casos e 34 mil mortes registrados desde o começo da pandemia. 1.473 óbitos foram registrados de quarta para quinta-feira. É o maior número desde o começo da pandemia. Isso representa uma morte a cada minuto. O Brasil ultrapassou a Itália e já é o 3º país em óbitos pela Covid-19 no mundo. Quase 255 mil pessoas estão curadas da doença. E o governo do Rio de Janeiro determinou o retorno gradual do transporte intermunicipal de passageiros a partir de amanhã. O serviço estava suspenso desde o início das medidas de isolamento no mês de março. Em São Gonçalo, na região metropolitana da capital, o corpo de um idoso que morreu com sintomas de Covid-19 foi trocado e enterrado no lugar de outra pessoa. Já não bastasse a dor de perder... atrás, sem vergonha nenhuma, sem problema nenhum, voltamos a fechar. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, proibiu a realização de operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia. A decisão atende a um pedido do PSB, que afirma que o número de operações da polícia vem crescendo desde abril deste ano. O governo federal confirmou hoje que vai propor ao Congresso Nacional o pagamento de mais 2 parcelas do auxílio emergencial. De Brasília, a repórter Carla Lucena tem mais informações. Carla, boa noite. O governo definiu já qual vai ser o valor dessas parcelas? Olá, Carol, muito boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Olha, agora o valor vai ser menor do que os R$600 já pagos atualmente. Serão 2 parcelas de R$300. O anúncio partiu do secretário especial de Fazenda, Valderi Rodrigues. Nesta semana, a Caixa Econômica paga a segunda das 3 parcelas iniciais do auxílio, que já alcançou 58 milhões de pessoas. E olha, hoje também o Portal da Transparência divulgou a lista dos beneficiários. No site com CPF e com o número de identificação social, o NIS, que é um registro de quem já recebe benefícios governamentais, vai ser possível consultar e, inclusive, checar se houve fraudes no recebimento do valor. Também vai ficar disponível um link para a devolução voluntária dos beneficiários que, caso tenham recebido o valor de forma indevida. Voltamos ao estúdio.
Obrigado, Carla. O governo de São Paulo anunciou hoje que a volta às aulas vai acontecer em 3 fases, com ensino presencial e também pela internet. Enquanto o retorno não acontece, as escolas particulares se preparam para receber os alunos. Vai ter reforço na higiene e novas salas estão sendo construídas para evitar aglomeração. Por enquanto, tudo fora do lugar. É que a escola está passando... A Polícia Militar de Alagoas suspendeu as férias de toda a corporação até o fim do ano. Mais de 400 agentes estão afastados em todo o estado por causa do novo coronavírus. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. A Prefeitura de Campo Grande fechou pela 2ª vez o terminal rodoviário. Que precisa ser resolvido urgentemente. E justamente a falta de saneamento foi responsável por 40 mil internações nos 3 primeiros meses do ano em todo o país. Um custo estimado de 16 milhões de reais aos cofres públicos. Entre as doenças relacionadas estão a cólera, febre tifoide e diarreia. O estudo foi feito pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. E nos Estados Unidos, os protestos contra o racismo e a violência policial chegaram hoje ao 11º dia. Essas manifestações começaram depois da morte de George Floyd, um ex-segurança negro que foi asfixiado por um policial branco. Nós vamos agora falar ao vivo com a nossa correspondente em Nova York, Patrícia Vasconcelos. Boa noite, Patrícia. Como é que está a situação da cidade nesse momento? Boa noite, Marcelo, Carol. Boa noite a todos aí no Brasil. É de aparente tranquilidade durante o dia e tensão à noite, especialmente após o toque de recolher, que começa às 8 aqui, 9 horas aí no Brasil, horário de Brasília. Isso porque os protestos agora pacíficos estão sendo dispersados de forma violenta em diferentes pontos de Nova York. Aqui vocês podem ver, por exemplo, que já há um grande número de policiais. O toque de recolher é daqui a pouco. Quem fica na rua após esse horário é preso, a não ser os trabalhadores considerados essenciais. Mas aconteceram relatos na última noite de entregadores de restaurantes que foram detidos e essa categoria é considerada um serviço essencial. O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, afirmou que isso vai ser corrigido e disse também que policiais que agirem com violência serão punidos. Em Minnesota, onde o funeral de George Floyd está acontecendo, as autoridades decidiram proibir a abordagem violenta de suspeitos. Assista agora em nossa reportagem. Protestos violentos. Os manifestantes que ocupavam as ruas junto com os agentes. Até agora, nenhum policial foi preso. E aqui no Brasil, a polícia tenta identificar o autor dos disparos que atingiram o carro do secretário de Saúde de Osasco, na Grande São Paulo. O atentado ocorreu no mesmo dia em que a prefeitura suspendeu o contrato com uma prestadora de serviços e dispensou 150 funcionários das unidades de saúde. O ataque foi nesta rua, próxima ao condomínio. Centenas de pessoas foram hoje ao centro do Recife pedir justiça na apuração da morte do menino Miguel Otávio. Ele caiu do 9º andar quando estava sob a guarda da patroa da mãe. Mais de 300 integrantes de vários movimentos sociais. E você vai ver daqui a pouco no SBT Brasil. Dados de satélite apontam que em maio houve aumento no desmatamento na Amazônia. Novo suspeito de envolvimento no sumiço da menina Madeleine McCann é investigado pelo desaparecimento de outra criança. Continue com a gente, nós voltamos já já. Cuidados no transporte público. Use máscara e leve sempre álcool em gel com você. Evite tocar nas superfícies e prefira horários alternativos com menor aglomeração. Se possível, deixe a janela do ônibus ou do metrô aberta. SBT Brasil. Uma influenciadora digital e o namorado dela foram mortos com quase 80 tiros na casa dele em Araricá, região metropolitana de Porto Alegre. A polícia acredita que o alvo era o rapaz suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. Estas são as últimas imagens de informações para se manifestar. A defesa do presidente Jair Bolsonaro pediu que o Tribunal Superior Eleitoral não inclua conteúdo do inquérito das fake news que tramita no Supremo Tribunal Federal nos processos que investigam a chapa Bolsonaro e Mourão na disputa presidencial de 2018. A inclusão havia sido solicitada pelo PT. Para a defesa do presidente, o pedido representa um inconformismo pela derrota nas eleições.
O dólar terminou a sexta-feira cotado a R$ 4,99. É o menor valor da moeda americana desde o dia 13 de março. O resultado foi influenciado pela queda no índice de desemprego nos Estados Unidos, divulgado hoje. Os dados apontam recuo para 13,3% em maio. E a retomada parcial do funcionamento das montadoras fez a produção brasileira de veículos crescer mais de 2.000% em maio, na comparação com abril. Já em relação a maio do ano passado, houve uma queda de 84% na produção. O setor ficou paralisado por 3 meses devido à pandemia do novo coronavírus. Os estados brasileiros agora enfrentam falta de medicamentos usados na intubação de pacientes com a Covid-19. Só que sem esses remédios, como sedativos e relaxantes musculares, o paciente pode até morrer. Os foram os mais atingidos até agora pela pandemia, com 109 mil mortos e 1.900.000 infectados. A Organização Mundial da Saúde afirmou hoje que o aumento de casos de Covid-19 no Brasil e na América do Sul é profundamente preocupante. Apesar do controle de contágio em muitos países da Ásia e da Europa, o novo coronavírus está infectando um número cada vez maior de pessoas por dia em todo o planeta. Das gôndolas de julho. Mas se quiser fazer festa, se a gente continuar assim, quiser fazer festa junina em agosto, setembro, a gente faz tudo. Ela tá animada, né? Mas é bom uma festa junina, né? É verdade. Uma boa noite para você. Boa noite, um ótimo fim de semana. Consultoras e consultores, a Jequiti acaba de fazer uma grande parceria com o Next.